Oi, gente, a paz do Senhor. Hoje eu quero trazer para vocês algo sobre vestimenta. Foi uma revelação que o Espírito Santo me deu. E quando foi uma arma que eu usei, que é o jejum. Então, você que quer um discernimento espiritual, uma revelação, um aceleramento de Deus, eu aconselho você fazer jejum. Então, no começo da minha caminhada, o meu primeiro pastor, ele era um homem assim muito cuidadoso, e ele assim cuidava de mim como um pai realmente cuida de uma filha. E aí então eu não tinha discernimento, e então eu usava umas roupas que não eram apropriadas para uma cristã. Ou seja, tipo, roupa muito justa no corpo. Então, essas roupas que desenhavam o formato do seu corpo. E então, para mim, aquilo era normal. Mas ele sempre, de maneira muito gentil, me chamava a atenção e dizia: filha, esse tipo de... Então ele dizia: filha, essas roupas são muito justas, você precisa mudar a sua vestimenta. A gente tá um pouco frio aqui fora, então por isso que o vídeo tremeu um pouquinho. Então, como eu tava falando, então passou muito tempo, ele foi transferido para uma outra denominação, aliás, uma outra igreja. Trouxe à minha memória quando eu fiz esse jejum. E aí, então, eu ainda tinha algumas roupas justas. E então o Espírito Santo trouxe à minha memória esse conselho que ele me deu. E aí, então, o Espírito Santo me falou: filha, você precisa se desfazer dessas roupas. Embora você não esteja usando mais, mas não pode ficar no seu guarda-roupa. Você não pode ficar acumulando esse tipo de roupa. E outro detalhe, a gente... quando não tem discernimento, a gente acaba querendo seguir a moda. E então, uma outra coisa que o Espírito Santo me falou em relação à vestimenta é a questão dessas roupas com rasgo, com desfiadas. Então, ele me revelou que esse tipo de... que nós cristãos não podemos vestir esse tipo de vestimenta, porque não condiz com a nossa essência. Porque essas roupas com rasgado, com figuras de caveiras ou outras figuras que nós não sabemos de onde procedem ou qual foi a consagração feita, então o Espírito Santo me falou de maneira muito, muito amável, porque eu amo quando ele me chama a atenção, porque ele faz de uma forma que a gente fica envergonhada. E a gente reflete e diz: é isso mesmo, pai, eu estou errada, eu vou mudar. Então eu mudei, eu doei, na verdade. Então eu me desfiz das roupas, tá? E depois, um dia eu assistindo alguns vídeos aqui na plataforma, então um pastor falando sobre essa questão de roupas com rasgo, desfiadas. Então essas roupas eram consagradas a uma determinada entidade. Então o Espírito Santo me falou que não era para eu mais vestir essas roupas desfiadas, rasgadas, mas então eu só obedeci. Então depois eu ouvi um outro pastor que também trabalha com libertação, ele falando que essas roupas elas são consagradas e nós não podemos vestir essas roupas, porque à medida que a gente veste, nós estamos dando legalidade, estamos abrindo brechas, portas, para que essas entidades comecem a agir na nossa vida.
E um outro detalhe, nesse mesmo tempo que eu estava fazendo esse jejum, o objetivo era outro, o propósito era outro, mas aí Deus me revelou essa questão sobre as vestimentas e ainda um outro sobre um presente que eu tinha ganho de uma amiga. Eu sei que ela me deu com boas intenções, mas eu acredito que esse presente ele tenha sido consagrado, mas eu também já ouvi alguns pastores falando, então eu tinha ganho um chaveiro de coruja. Ela tinha comprado em uma região do Brasil, e nessa região tem muito ocultismo, as pessoas fazem muito trabalho de ocultismo, então eu acredito que essa loja, talvez onde ela comprou, eles tenham consagrado esse chaveiro. E então eu tinha muito pesadelo, eu não conseguia dormir à noite. E então um dia eu pedi no Senhor, eu não consigo dormir, eu preciso dormir, o que está acontecendo? Me revela. E aí então quando ele me revelou sobre as roupas, ele também me revelou sobre esse presente, que era para eu retirar esse chaveiro de coruja que estava dentro do meu guarda-roupa. Então eu peguei, porque como ele era tipo de um metal, um ferro, então não dava para queimar, porque geralmente a gente tem que queimar. Mas aí então eu coloquei óleo ungido e então joguei fora, joguei no lixo, tá? Porque o que eu não quero para mim, eu não quero para os outros também. Então, se você tiver, embora essa coruja ela seja símbolo de uma especificidade relacionada à educação, então eu recomendo que vocês não tenham em casa, porque ela também é consagrada a um determinado trono, que depois, com mais tempo, eu estou estudando sobre isso, então eu trago um vídeo para vocês falando sobre essas entidades e como elas influenciam a nossa vida, trazendo atrasos. Então, por isso, eu recomendo para vocês, se vocês tiverem roupas rasgadas, desfiadas, então se desfaçam dessas roupas, porque vocês estão abrindo legalidade para determinadas entidades, que Maria Mulambo, Maria Farrapo, então espíritos de pobreza, tudo isso vai ter brecha para agir na sua vida. Então essa era a chave que eu gostaria de passar para vocês, que o Espírito Santo falou pessoalmente comigo. Então, eu recomendo que se você quiser mais discernimento do Espírito Santo, mais revelação, que você busque um relacionamento com Ele, que você busque fazer jejum. Então, buscar ao Senhor enquanto se pode achar e invocá-lo enquanto Ele está perto. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.